Olá, amigos. Hoje eu considero um dia assim muito especial, muito importante. Estou muito satisfeito de poder iniciar essa história que eu espero que tenha longa duração, que é contar com a presença de grandes nomes da lutheria brasileira. E hoje é um especialíssimo convidado, um luthier que eu conheço já há bons 20 anos. Eu tive a oportunidade de ver e tocar no primeiro violão que ele fez. Aqui com vocês, o Lineu Bravo. Muito obrigado pelo convite. O Lineu é muito conhecido já no Brasil, mas para os que não conhecem ainda, ele morava em Sorocaba, era um excelente músico, tocava bandolim e também cavaquinho, participou de grupos importantes e foi se aproximando da lutheria aos poucos. Ele vai contar para a gente aqui essa fase inicial, né? E essa ideia desse programa é realmente mostrar uma coisa que eu percebo, porque eu já estou vivenciando isso há muitos anos, que é uma lutheria brasileira, de fato, né? Ela vem, no caso do violão, tem uma tradição aí europeia, espanhola, grandes luthiers europeus, mas com o passar desses anos, houve um desenvolvimento incrível dos instrumentos no Brasil, frutos da nossa música maravilhosa e dos grandes instrumentistas brasileiros. E o Lineu tem, além da sua grande habilidade, uma pesquisa incessante por alguma solução especial para os seus instrumentos. Ele, como músico, já tem uma grande vantagem, porque tem um ouvido excelente, um bom gosto musical natural, e ele, desde o princípio, sempre manteve uma relação muito próxima com todos esses grandes músicos. Muitos de vocês já viram os instrumentos dele sendo tocados aí por grandes violonistas, né? Ele vai também falar um pouco sobre isso, mas acho que é o que vai diferenciando o que acontece aqui no Brasil, é que, fruto dessa riqueza musical que a gente tem, e muito ampla, que é realmente Brasil inteiro, ela conta agora com artistas realmente como o Lineu, que conseguem fazer um instrumento à altura dessa qualidade musical. Eu vou pedir para o Lineu, sim, fica totalmente à vontade para contar um pouco de toda essa trajetória. E a gente é um bate-papo aqui informal que a gente pretende, como eu disse, que dure por muitos e muitos anos com muita gente. Lineu, fala um pouco para a gente aí de todo esse tempo aí que você já tem de... Primeiro, queria agradecer muito pelo convite, muito honrado de você estar com esse projeto e já de cara me chamar. Então, assim, eu estou meio que abrindo uma série aqui, que coisa boa, mas não, eu espero que você me chame outras vezes depois também. Sem dúvida. Mas é isso, Oscar, eu acho que você já deu uma pista assim de qual que é a minha história. Eu sou um sorocabano, né, que a vida toda, a juventude toda, eu trabalhei com outras coisas e sempre frequentei, toquei em rodas de choro, principalmente rodas de choro, que é uma escola muito grande, não só para mim, mas para muitos músicos que seguiram carreira profissional de músico. Eu nunca segui uma carreira profissional de músico. Cheguei a tocar profissionalmente em algum momento, mas eu nunca fui realmente um músico que vive disso. Mas a roda de choro tem umas características, isso acontece no Brasil inteiro, que é o seguinte, que é você, além de uma certa exigência técnica do músico, você tem, ou seja, o músico tem que saber tocar direito o seu instrumento, mas ele está sempre tocando, é um exercício fantástico de música de câmara, eu diria, né? Porque você está sempre prestando muita atenção no outro, no que está acontecendo no seu entorno, né? Então isso desenvolve muito uma percepção musical, um apuro de ouvido, né? Razão pela qual, inclusive, é sabido, né, que o choro ele forma mão de obra no Brasil, né? O choro forma mão de obra para músicos incríveis, assim. O cara que sai da roda de choro, ele está pronto para tocar em muitas outras coisas, né? Você pega muitos músicos, artistas famosos, você pega o pessoal que está na banda, né? Você pega o pessoal do João Bosco, você pega o pessoal
Alceu Valença, você pega o pessoal o pessoal todo ficava falando nomes assim, mas você pega o pessoal que toca com ele, os músicos que estão lá, todos eles, ou a grande maioria deles, tem muita experiência em choro. Todo mundo conhece tudo do Pixinguinha, tenho certeza, né? Então eu acho que isso já é uma característica da música brasileira. E eu sempre que eu tocava, e já fazia instrumentos como hobby a vida toda, eu tinha aquela percepção do seguinte: nossa, o camarada tá tocando lá, tá direito, mas ele tá tocando bem, mas se aquele violão dele tivesse um brilhozinho mais naquela região ali, que parece que não tá soando direito, eu entendo o que ele quer dizer, mas não tá saindo legal. Então você já vai começando, a cabeça da gente vai começando a perceber lacunas. E claro, o luthier, quando começa a mexer efetivamente com o instrumento, vai buscar aqueles buracos que ele já tinha identificado lá atrás, né? E aí, é claro, a gente tem que no meu caso, que faço muitos violões, é claro que a grande escola é europeia, né? Os violões espanhóis, os violões alemães, né? São violões assim fantásticos que vêm do violão clássico. Mas aí você começa a olhar para aquilo e tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo, mas sem a pretensão de fazer imagina, eu vou querer fazer uma réplica de um Hauser. Jamais, isso não vai acontecer, né? Jamais vou conseguir chegar naquele sotaque daquele instrumento, que é um instrumento que foi desenvolvido como uma escola que vem lá de trás, do Torres, né, com a ajuda do Tárrega. Então, hoje acontece mais ou menos isso, ou seja, hoje nós temos outros luthiers trabalhando com outros músicos, né, trocando essa figurinha, que é exatamente o que os caras fizeram lá atrás, né? Até como gancho, Lineu, assim, que é uma coisa, isso que ele está falando é super importante para os luthiers. Agora tem uma nova geração aí fantástica surgindo, escolas, cursos de luteria. É realmente um movimento que me deixa muito feliz assim, de estar participando dele, desse interesse de gente inteligente, com uma visão assim, não imediatista, querendo e de muito respeito a tudo que já foi feito, e esta proximidade com os instrumentistas. Um nome fantástico na história do violão, dos mais importantes, para alguns o mais maravilhoso dos violonistas, Julian Brim, por exemplo. Ele teve uma relação muito próxima com o grande luthier David Rubio, e um ajudou o outro, eles desenvolveram coisas juntos, quer dizer, é uma coisa super legal, essa vivência. Eu aproveito então o gancho para te perguntar assim, que você, além dos violões de 6 cordas, você foi desenvolvendo, até por causa da tua vivência tão forte com o choro, os violões de 7 cordas, sim, perdão. Sim. E temos 2 tipos de violão de 7 cordas, que o Lineu vai agora falar um pouquinho. Um muito tradicional, né? E um que é agora o violão, que muitos ficam encantados no mundo inteiro, os europeus, ou qualquer lugar do mundo onde os nossos violonistas estão se apresentando, ficam fascinados pela sonoridade que vem e vão sempre querer saber que violão é esse, que não existe lá. Então, fala um pouco sobre essa passagem tua dos 6 para os 7 cordas, como você chegou a essa qualidade nos 7 cordas que... na verdade, eu no primeiro momento eu comecei a fazer, bom, vamos lá, eu me tornei luthier profissional aos 36 anos de idade, né? Então eu já, assim, eu fiz muito instrumento como hobby. Quando eu fazia instrumento como hobby, você não tinha nem o seu escritório, né? Você vendia madeira no seu apartamento, né? Eu me lembro que foi dessa época, então a gente já vem batalhando juntos aí há muito tempo. E quando eu comecei a construir instrumentos, eu fazia muito violões de nylon, né, 6 cordas de nylon, já fazia 7 cordas de nylon também, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão tenor, etc. Mas a partir do ano 2000 aproximadamente, não dá pra gente ficar fechando datas, mas usando mais ou menos como um marco, começou a reviver no Brasil um violão que estava meio esquecido, que é o violão de 7 cordas de aço, que é, na verdade, o violão tradicional de aço. Todas as gravações antigas que você ouve, né? Você teve o grande músico que foi o Dino 7 cordas, né? Que foi o cara que tocou aqui, que ele não inventou esse violão instrumento, mas ele foi o cara que popularizou, é o cara que efetivamente inseriu dentro da música brasileira, que nunca mais saiu, né? E depois de Rafael Rabelo, que ele praticamente criou o violão 7 cordas de nylon, também não foi o cara que criou, mas foi o cara que mais teve visibilidade com os 7 cordas de nylon.
Os 7 cordas de aço, depois do Rafael, os 7 cordas de aço meio que deu uma sumida, né? E lá pelo ano 2000 aproximadamente, quem voltou a tocar na linha de frente os 7 cordas de aço foi o Rogério Caetano. E o Rogério Caetano me procurou. Fantástico violonista. De outro planeta. Para vocês, né, que talvez não conheçam, há muitos vídeos do Rogério Caetano tocando sozinho ou tocando com grandes músicos, inclusive com a série de violões que o Linneu tem feito. Há uma série já, que você agora tem a série Rogério Caetano. É o único violão que eu tenho que tem o nome de um artista. Né? É o violão 7 cordas de aço, Linneu Bravo, modelo Rogério Caetano. Né? Isso é uma dobrada que a gente fez faz tempo. Porque eu tinha feito para ele, já no início dos anos 2000, eu tinha feito para ele um violão 7 cordas de nylon. Ele usou, gravou um disco com um CD, gravou um CD com esse violão, foi muito bacana. Mas ele nunca deixou de tocar os 7 cordas de aço, que é a grande paixão dele. Chegou um determinado momento que ele me procurou e falou assim, Linneu, o negócio é o seguinte, existe uma escola de violão de 7 cordas de aço no Brasil. Uma escola de violão, mas ainda não existe o instrumento. Ainda não existe o instrumento à altura dessa escola. E você é um dos caras que vai fazer isso, vai desenvolver junto comigo. Olha a responsabilidade, né? Não sou só eu, tem outras pessoas que também trabalham junto com a ajuda do Rogerinho. E eu falei, bom, então vamos embora. Aí foi, eu comecei a fazer um instrumento, fazer outro. E a intenção sempre foi fazer o seguinte, porque o Dino, ele tinha uma característica, não era uma limitação, mas era uma forma dele tocar. Ele praticamente só usava o violão na primeira região. Ele não usava da região média para o agudo, ele praticamente não usava pela função que ele tinha no acompanhamento. Ele fazia muita baixaria, etc. Né? Então, o que aconteceu? Durante muito tempo, você tinha instrumentos fabricados de 7 cordas de aço que não tinha uma preocupação de um equilíbrio sonoro, não era um instrumento completo. Né? Quando eu comecei a fazer 7 cordas, os caras falaram, nossa, o seu violão soa. Eu falei, bom, pois é, o violão de 7 cordas é para ter uma corda a mais, não 3 a menos. É para ter uma corda a mais, né? É para ser um violão todo mais um grave, né? Mais uma corda grave. Então é isso. Então a minha preocupação foi essa. É fazer um violão, um instrumento equilibrado, um instrumento todo e com aquele peso nos graves, mantendo a mesma pegada do instrumento todo. Isso é super interessante, né? Esse resgate de uma coisa que eu comecei a tocar violão em 1961, né? Um violonista 7 cordas era uma coisa rara, né? Até o final praticamente do século XX tinha assim, eram alguns grandes nomes até, mas não era uma coisa que a pessoa que decidia estudar violão, ele ia começar a tocar violão de 6 cordas. Hoje, ao contrário, eu acho que com os nomes que surgiram, Sandro Penese, Yamandu, que viaja o mundo inteiro, com uma fluência maravilhosa. Com o Rafael Rabelo, né? Começando, bom, óbvio, bem lembrado. Essa arrancada foi do Rafael Rabelo. O Rafael Rabelo foi, assim, uma coisa maravilhosa. Infelizmente, perdemos ele muito cedo, mas que encantou o mundo. Sim. Tinha uma fluência, e esse violão, a potência, a capacidade musical que está ali dentro dos 7 cordas, quando está na mão de um Rafael Rabelo, né? Há coisas históricas, né? O famoso disco, ele muito jovem, acompanhando Elisete Cardoso, que é uma coisa assim, do mais alto nível musical possível. Exatamente. E muito espontâneo, né? Sim, sim. E hoje o legal eu vejo aqui... Que veio da roda de choro. Que veio da roda de choro. E uma coisa super legal é ver essa turma jovem mesmo, garoto de 20 anos, se dedicando e tocando muito este violão de 7 cordas tradicional. Isso, exatamente. Que é uma coisa assim que a gente achava, isso vai se perder. Que virou um instrumento solista agora. Né? Era um instrumento que praticamente só era usado. O Rogerinho me disse, quando a gente começou a chegar num instrumento já, esse instrumento já virou outra coisa, né? O Rogerinho me falou, ele falou assim, eu não conhecia o Rafael, mas o Rafael, ele começou tocando 7 cordas, tanto que o Rafael, garoto, o jovem Rafael Rabelo, ele era um imitador do Dino. O Dino era o deus para ele. E eram amigos, né? Conviviam, né? O Dino, ele tocava 7 cordas de aço. E o Rogerinho, ele tem uma... Claro, não tem como comprovar isso, mas ele me disse, eu tenho certeza que com um instrumento desse nível, o Rafael não teria ido para o nylon. Ele teria ficado... Porque é o som que ele gostava. É que o instrumento... Não existia um instrumento que permitisse, né? O instrumento tinha... Os instrumentos antigos, por essa falta de preocupação só era usado em uma determinada região, ele não afinava. Da metade da escala para frente ele não afinava. Ele desequilibrava, não tinha volume, não tinha sustain, não dava para usar. Os violões de hoje tem.
né? Esses violões de Entendeu? aço... Você falou uma coisa que era o que eu ia te perguntar a seguir, que é coisa que desde os primeiros violões eu tive o prazer, o privilégio de tocar já nos seus primeiros violões. Privilégio meu. E você ter experimentado. Tem um violão maravilhoso de 2002. E uma coisa que sempre foi um pouco complicado, mesmo em bons violões, a questão da afinação. E isso todo mundo que toca no violão se encanta, porque nas situações mais difíceis, mais complicadas, harmonicamente falando, a afinação do seu instrumento é impecável, né? Acho que isso foi uma das coisas que encantou pessoas como Ginga, como Tardelli, que usam as dissonâncias mais incríveis, né? E o não violão, pode tremer, né? O violão, não pode tremer. O violão, em qualquer situação, em qualquer posição que você está, ele responde perfeitamente à afinação. Eu sei que você desenvolveu isso. Sim. Um sistema, uma maneira de que o instrumento, em qualquer situação, esteja muito afinado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso falar sem saber explicar muito bem o que aconteceu. Eu acho que a questão principal é o seguinte, é o ouvido. O ouvido que é o que exigia. Tecnicamente, a forma como eu resolvi foi pensando, né? Não sei, eu sempre... eu sou um profissional absolutamente intuitivo, né? Eu acho que qualquer área profissional, qualquer área, você tem aqueles profissionais que são muito técnicos, são muito estudiosos, e tem os que são mais intuitivos, né? Você tem o Messi e você tem o Garrincha, né? Eu, sem querer me comparar com o Garrincha, eu sou muito melhor que ele e mais modesto. Eu diria que eu sou mais pro lado do Garrincha. Eu não sou aquele cara que estuda, que vai, que pesquisa, que não sei o quê. Eu sinto um cheiro, falo, deixa eu experimentar. Não deu certo, abandono. Deu certo, mergulho. Eu acho que eu vou nessa. É assim que eu faço o meu trabalho. Agora, a questão da afinação, para mim, é uma coisa que eu falei para você desde o início, assim, quando a gente conversou, 20 anos atrás, quando a gente começou. A afinação é a obrigação primeira de qualquer instrumento, na minha opinião, né? Porque um instrumento que tem uma sonoridade mais ou menos... É uma obrigação não tão respeitada, muitas vezes. Né? Então, pois é, mas eu acho hoje acho que o que você fez já foi assim, uma grande influência para os que vieram. Porque hoje a gente... Eu estabeleci um patamar, né? Hoje, eu quis falar eu, né? Mas a sua geração, assim, isso é uma coisa que a gente sofria, às vezes a gente ficava na dúvida se a corda não estava boa, se o violão, conforme você avançava, o instrumento, às vezes, não mantinha a afinação. Então, é uma questão, a resolução disso é uma questão mecânica. Claro que tem uns macetes, né? Eu dou dica para o pessoal de hoje, né? De vez em quando, estou afinando muito bem. E muita gente acha que a questão é principalmente na região do meio para o final da escala. E todo mundo deve ter notado já que a primeira casa é um baita problema, né? Você fez uma brincadeira uma vez comigo, talvez você não se lembre, lá atrás. Você falou, o problema é que tem violão que você pega, você afina o Mi maior, ele fica, nossa, ficou ótimo. Quando você só fica menor, ele fica muito menor. Nossa, eu não queria tão menor assim, né? Exatamente. Queria só um pouco menor. Pois é. O famoso problema da corda sol. Né? Exatamente. Como é que você resolve isso, gente? Pensa um pouquinho que você resolve. Eu sei que você resolve. Se não conseguir, peça ajuda que eu ajudo. Esse eu acho que é o grande lance. São questões de posicionamento. Comprimento da corda, uma coisa em relação à outra. Tem detalhezinhos que dá para você acertar, né? Quando eu falo você resolve, é você luthier, né? Músico não, né? Músico vai ter dificuldade, claro. Mas eu acho que são questões assim de pôr a mão na massa. E é uma coisa onde eu não mexo há mais de 15 anos. Quer dizer, eu descobri o macete lá atrás, esse macete está resolvido, né? Da afinação. Entendeu? E os outros instrumentos, você, claro, faz muito mais violão de 6 cordas, violão de 7. Agora você está até se dedicando apesar de não ser a tua praia principal, mas como você é um pesquisador incansável, você começou a fazer uma série mais clássica, se baseando em grandes. Hoje você trouxe um instrumento aqui muito bonito, um Boucher. É uma coisa assim que você está pretendendo realmente agora também desenvolver, assim, uma linha mais para o violonista erudito, porque há uma diferença grande assim no enfoque, né, o violonista erudito. Eu sempre fui as duas coisas. Eu sempre
me apaixonei por música erudita. Mas você tem uma formação sólida na música clássica, você tem, né? E depois sempre fiz as duas coisas junto, então eu entendo os dois lados muito bem, porque o violonista clássico às vezes é cheio de detalhes, ele quer tocar sem amplificação, sem microfone nenhum, porque essas filigranas todas se perdem quando você amplifica. E o pessoal de música popular, na maior parte das vezes, eles vão estar tocando amplificado. Né? Então tem assim é um desafio assim muito novo para você, essa série mais clássica, mais erudita que você está fazendo. Na verdade é uma inquietação minha, que é o seguinte, porque eu sempre tive na cabeça, eu sempre achei o seguinte, não, eu sou um cara que venho daqui, né? Como eu falei, eu venho da música popular, eu tenho uma formação, tenho uma vivência na música popular, é uma coisa que eu ouço e compreendo muito rapidamente, então eu consigo transitar, né? Do ouvir a música, do tocar a música para construir um instrumento pensando nisso, eu já consigo transitar com um certo conforto. E eu sempre pensei, não, música clássica deixa os caras, nós temos grandes nomes, nós temos o Sérgio Abreu, nós temos o Tessarinho, nós temos, nossa, tanta gente Cláudio que faz, Cláudio Arones, nós temos, a gente começa a falar, a gente sempre comete o pecado de esquecer de outro. É tanta gente que hoje está complicado, é uma lista maravilhosa de grandes violonistas. Nós temos luthiers que estão voltados para esse público mesmo, assim, que querem fazer o violão erudito por um músico erudito, que eu acho absolutamente louvável, que nunca foi a minha preocupação, embora eu tenha vários clientes nesse universo. Mas aí chega uma hora também que o tal do conforto começa a dar coceira, né? Começa a incomodar, né? Então eu pensei, agora eu acho que eu tenho uma certa maturidade, claro que eu também ouço outros estilos musicais, escuto muito música clássica, tenho ouvido bastante violão clássico, e eu sempre imaginei o seguinte, porque as pessoas vêm para mim e perguntam o seguinte, como é que você faz, jovens luthiers? O que você acha? Eu estou pensando em fazer um leque assim, assim, assado. O meu conselho, eu falo, faça o seguinte, procure desenvolver a sua habilidade, estou dando uma volta para responder a sua pergunta. Procure desenvolver a sua intimidade com a madeira, tá? Quando você sabe pegar, serrar, raspar, colar direitinho, está sabendo fazer isso, pegue uma planta consagrada de violão, não queira inventar a roda. Eu não fiz isso e deu certo. Pegue uma planta que é consagrada. Qual? Qualquer uma. Vai na internet, olha lá o que você tem lá. Nossa, violão Hauser, violão Boucher, violão Romanilius. Tem tanto violão. Faça alguma coisa parecida com aquilo, da melhor maneira que você puder. Que se você conseguir fazer aquilo minimamente bem feito, vai ser melhor que qualquer instrumento que tem na loja para vender. Tá? Sem dúvida. Aí você vai procurando o seu caminho. Foi o que eu fiz. É interessante que eu comecei todo luthier, eu acho que no começo da atividade tem isso, ele acha que ele vai inventar uma coisa que vai fazer um violão maravilhoso, que vai furar fila. Nossa, eu já vou começar lá em cima. Ele percebe que não é bem assim. Então, você lembra que eu fazia os primeiros violões, é um violão mais moderninho, mais cheio de, né, uma planta super revolucionária. E depois eu comecei a andar para trás, historicamente. Cada passo que eu dava historicamente para trás, o meu violão dava um salto de qualidade, né? Então eu cheguei nesse raciocínio, eu cheguei e falei assim, gente, será que não está na hora agora de eu não deixar de fazer o que eu faço, que está aí, que tem um mercado muito interessado nesse violão que eu faço, que eu continuo fazendo. Mas será que não está na hora de eu dar um passão agora para trás e tentar realmente copiar, né? Tentar copiar, me inspirar de uma maneira mais incisiva nos grandes mestres europeus? Será que eu não consigo me aproximar um pouco mais? Eu não acredito em réplica, como eu já disse no começo. Eu não vou fazer um Boucher, eu não vou fazer um Hauser. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que talvez eu consiga sair um pouco desse violão meu, que tem o sotaque brasileiro acentuado, e fazer um violão com um sotaque mais europeu para atender esse público erudito, né? E é essa busca que eu estou tentando paralelamente agora. O meu trabalho principal, não pretendo parar. Mas eu estou sim fazendo essa busca. Essa acho que é uma outra grande qualidade do Irineu, que eu também vejo acontecendo lá na Europa, com os luthiers da nova geração. Eles, claro, estudam tudo que foi feito por esses grandes nomes que a gente já falou aqui, Romanilius, Hauser, Rubio e vários outros, mas é uma busca incessante para cada vez mais qualidade, cada vez mais facilidade para o violonista. Eu tenho tocado, às vezes, em alguns violões
impressionantes na Alemanha, assim, de uma qualidade que antigamente eram esses nomes poucos que a gente podia citar e às vezes era uma dureza. Hoje o leque é amplo demais, a gente pode até assistir em vários... O YouTube permite a gente entrar às vezes nessas lojas maravilhosas, nas coleções de violão, né? E ver o que está sendo feito hoje, uma busca realmente assim de uma qualidade enorme para o artista poder expressar tudo que ele está fazendo, e também há uma busca que a gente percebe de muito som, de muita potência em algo, para que o artista possa chegar num teatro sem um microfone, ele conseguir mandar mais som, encher a sala mais de som. É óbvio que o violão tem seus limites, mas agora há essas tendências mais modernas, sim, double stops, fazendo tampo de treliça, tampos de treliça, tem uma série de coisas, né? Mas eu acho que você, como acaba vindo também do choro, que tem essa saudade, voltando a um pouco às tradições, e cada vez eu sinto seu instrumento cada vez mais refinado, e realmente o tema é esse mesmo. O tempo vai passando, quando a gente tem a chance de tocar num violão teu de 10 anos, de 15 anos, ele vai amadurecendo e crescendo cada vez mais, né? Eu queria aproveitar falar de um evento que vai acontecer daqui 2 meses e meio, mais ou menos, no dia 19 de outubro. 19 de outubro. 19 de outubro tem a Companhia das Cordas, que é uma escola maravilhosa de música aqui em São Paulo, está com uma unidade nova que merece uma visita, é uma escola muito bonita, aqui no Pacaembu, na rua Traipu 423, e o Linneu vai fazer também vai inaugurar uma série que eu sugeri para o Celso, lá da escola, sobre contar um pouco mais detalhado. Ele vai trazer vários violões, vai ter um workshop com ele. Linneu, que hora vai ser o workshop? Na verdade, a gente não fechou ainda. O horário não fechou. Mas o dia está no meio da tarde. Eu acho que inicia no meio da tarde. A gente vai voltar a falar sobre esse... Está um pouco longe, né? Dia 19 de outubro, a gente vai relembrar todo mundo, mas eu acho que vai ser uma oportunidade ótima para violonistas e para os luthiers que podem se programar desde já para vir participar. O Linneu, além de falar aí um pouco mais de detalhes sobre a construção, ele vai trazer alguns violões e depois vai haver assim uma degustação violonística. O pessoal eu pretendo fazer, na verdade, 2 coisas paralelamente. Para os músicos interessados, eu vou levar costumo brincar, eu vou levar alguns cacarecos de violão, vou levar alguns objetos, né, componentes de violão, pedaços de madeira, violão em construção, né, e pretendo até fazer algumas colagens lá, mas por uma questão de curiosidade, não vai ter uma intenção didática, não é um curso de luteria, né, até porque você não faz isso em uma tarde. Mas eu queria, para matar um pouco da curiosidade de muito músico que gosta de saber como é que é feito isso, por que tem essa peça, por que essa madeirinha está aqui, né? Então vou mostrar alguma coisa assim. E para os luthiers vai dar para a gente conversar, claro, provavelmente aquilo que eu vou mostrar lá eles já sabem, né? Mas para conversar um pouco sobre conceitos, sobre ideias, esse tipo de coisa, né? E para os músicos terem assim, alguma visão prática do que é a construção de um instrumento, e vai ter instrumentos de vários momentos diferentes, né, da minha trajetória aí, inclusive esses mais modernos, que são, na verdade, características mais antigas, né? E vai ter esses instrumentos para o pessoal poder degustar. E é legal, o espaço lá é fantástico, porque não é apenas um lugar aqui que eu estou conversando, porque o músico que quiser vai poder pegar um violão e ir para uma sala fechada, estudar lá, experimentar o violão mesmo, né? Pegar no silêncio. A gente pretende até, né, fazer ao final, depois do pessoal experimentar o violão, uma pequena audição. Um recitalzinho, teremos com rodízio, talvez, ótimos violonistas, e o pessoal depois fazer ali uma apresentação mostrando inclusive as diferenças entre alguns modelos, né? Isso. Nós estamos talvez indo já mais a parte final, só para também ilustrar para o pessoal, para os luthiers, o tampo de cedro canadense, que você desenvolveu muito bem a tua técnica em cima dele, mas você usa também o abeto. Sim.
Eu já falei em outros vídeos sobre essa diferença, acho que a tua palavra é importante, assim, a tua sensação, né, o que você descobriu, que eu falo para muitas pessoas, você precisa experimentar, você precisa fazer, não dá para você ouvir, vai ser assim ou assado, você tem que experimentar, descobrir as filigranas. Para o músico escolher o seu instrumento. E também para os luthiers, mas para os luthiers novos, né? Mas para os músicos especialmente. Eu acho que para o músico, eu tenho a impressão que se eu pudesse fazer um resumão, né? É claro, e essa pergunta, qual a diferença entre o cedro e o pinho? Dá uma semana de conversa. Né? Mas assim, se eu fosse fazer um resumo bem rasteiro, né? Claro que tem exceção para todo lado. Primeiro, de uma maneira bem geral, o músico erudito prefere o abeto, o músico popular prefere o cedro. Há exceções? Muitas. E duas características na sonoridade do instrumento que tem que ser levadas em conta, que é volume, né? E riqueza de timbres, ou seja, é aquela que a gente chama de paleta de cores, né? Então o que acontece? O cedro, ele já nasce com mais volume sonoro, e o abeto nasce com menos volume sonoro, mas com maior colorido timbre, com maiores possibilidades tímbricas. Então o abeto vai amadurecer muito mais com o passar do tempo no que diz respeito ao volume, e o cedro, já que já nasce com mais volume, ele vai amadurecer menos no volume, mas vai amadurecer mais na riqueza de timbres. Então um é o contrário do outro, tá? Agora, só que o cedro nunca vai soar como o abeto e vice-versa, né? De uma maneira geral, eu consigo um resultado bacana para a exigência desse público popular, no qual eu estou arredondando a coisa, com o cedro, tá? E tem uma outra diferença importante também para o músico entender, que é o seguinte: o cedro é um instrumento mais parceiro, é mais fácil você tocar no cedro. O cedro, ele quer te ajudar, ele é teu parceiro. O pinho, ele quer te derrubar, ele te oferece possibilidade de performance, é aquele Fórmula 1. Se você for um excelente piloto, você vai longe, mas ele quer derrapar na curva, ele quer te derrubar, não é isso? Você tem que, se você não tiver uma técnica perfeita, aquela sujeirinha vai aparecer, né? Então aí é uma questão do músico escolher. É bem o que eu falo com outras palavras algumas vezes, né? Como eu tenho violões também de abeto e de cedro, e também toco os dois gêneros musicais, né? E convivo com os violonistas também dos dois gêneros. O violonista clássico, para ele o violão é importante para ir para um teatro, para ir para o palco, para tentar colocar o máximo de sonoridade no palco, projetar com clareza, né? E às vezes para ele tocar, o som ambiente, o som que está ali próximo para ele não é tão fascinante quanto o que o cedro vai oferecer. Você pega um violão de cedro, você faz uma série de acordes, aquilo enche o ambiente próximo. Para quem canta, para quem se acompanha, o violão de cedro é uma delícia, porque parece que isso que você falou, o termo é perfeito. Ele é teu parceiro. Ele é teu parceiro. E o violão de abeto, não vamos também generalizar, claro, assim, mas é um instrumento que você parece que ele foi feito, e eu já ouvi luthiers dizer, não, eu faço esse violão para a pessoa na 20ª fila ouvir. Exatamente. Né? Então são outros princípios muito interessantes, né? Para outras conversas futuras, né? Eu acho incrível assim poder conversar com o Linneu, já com seus 20 anos aí de experiência, né? Quem dera fosse de idade. Você está muito jovem. Muito obrigado, muito obrigado. O mais importante, além de estar jovem de fato, você tem essa mentalidade típica do jovem, né? Você está mais animado com o que você está fazendo hoje do que praticamente quando você começou. E eu aproveito então para também deixar assim, um super abraço, um agradecimento especial. Nós vamos voltar a falar sobre o evento lá na Companhia das Cordas, mais próximo, e o Linneu estará conosco outras vezes. A gente vai fazer também um programinha lá na Companhia das Cordas, gravando o que vai acontecer. Linneu, fica para você aqui, para você fazer o fecho. Diga o que você ainda considera que seria interessante para todo mundo que gosta do teu instrumento, que está te conhecendo agora, gostaria talvez de ainda de saber. Eu acho que tem duas coisinhas que eu gostaria de pontuar.
para o músico que está vendo e para o luthier que está vendo, né? O cara que de repente está vendo interessado, porque eu sei que tem muito luthier interessadíssimo no seu canal, porque é muito rico. Você hoje é se não o principal fornecedor de material de luthieria, com certeza um dos mais experientes e mais importantes. Mas eu acho que tem o recado pro músico, primeiro, com relação ao meu trabalho, né? Tem gente, uma coisa que às vezes me preocupa um pouco, não me preocupa, mas chama um pouco a minha atenção, que é o seguinte: camarada me encomenda um violão, tal, camarada que eu não conheço pessoalmente, de lugares muito longe do Brasil, ou de fora do Brasil, ele fala: olha, eu não sou nenhum cara famoso, eu não sou o Ginga, sabe? Eu não sou o Marco Pereira, não, mas capricha pra mim aí. Então eu quero deixar claro, porque cada vez que eu construo um instrumento, eu estou construindo o meu instrumento, né? Não estou fazendo por Marco Pereira, ou não estou fazendo pro José da Silva, eu estou fazendo o meu violão, e o carinho, a atenção, a madeira que eu vou usar é absolutamente a mesma, não tem essa diferença, né? Eu acho que quando um camarada que está em Fortaleza, que tem no mínimo uma centena de profissionais à disposição para ele encomendar o seu violão, e ele escolhe o meu trabalho, o mínimo que eu tenho que fazer é o melhor violão do mundo que esteja ao meu alcance para essa pessoa, independente de quem seja essa pessoa. Isso é uma coisa. E a dica para os jovens ou iniciantes luthiers, que eu vou falar uma coisa da minha escolha pessoal. Eu acho que violão eu ainda acho, não estou proibindo ninguém de fazer nada, mas eu ainda acho que violão é um objeto de madeira, é um instrumento de madeira. Eu não quero saber de fibra de carbono, Nomex, Kevlar, nada disso. Eu acho que o que vai mais soar é a madeira. É uma consequência de um trabalho bem feito, porque quando você consegue fazer um instrumento equilibrado, fazendo ele soar direitinho, da maneira mais equivalente, mais próxima em todas as regiões. Quando esse violão está solto para ter um timbre bonito, solto e equilibrado, que ele fala bonito nos graves, no médio, no agudo, o volume vem naturalmente. Claro. O volume é a consequência, né? É aquela coisa: ah, não, eu vou fazer ginástica olímpica para ter um corpo bonito. Querido, se você for um grande ginasta, você vai ter um corpo bonito. Não tem como, né? Eu digo mais ou menos nessa coisa. Porque se você começar a procurar volume no instrumento, você vai ser, na verdade, um Schwarzenegger que não vai dar salto mortal. Escolha o que você quer fazer. Muito bom, Lineu. Isso acho que fecha muito bem aí todo esse tema, que é muito vasto. A gente com certeza vai voltar a conversar com você, né? Tem muitas outras coisas. A gente nem falou de bandolim, nem falou de muitas oportunidades, e deixo aqui um grande abraço e parabéns por tudo que você está fazendo. Muito obrigado. Lá na Europa já tem um monte de gente usando os seus violões e também encantados, né? Tem, cada país tem músicos também buscando sonoridades diferentes, coisas, e eles estão encontrando na sensibilidade que você colocou nos teus instrumentos um caminho para realizar a música, que é fundamental. A gente poder contar com o artesão para realizar o que a gente quer expressar com a música. Abraço a todos. Obrigado.